Antes de mais nada, eu vou perguntar para os irmãos: alguém aqui tem ideia de como era a fisionomia de Jonas? Olhem para mim hoje, meus irmãos. Olhem para mim hoje. Vocês sabem por quê? Pode sentar para os assentos, meus irmãos. Quarta-feira lá no pastor Adriano, ele disse que teve um sonho, né? Que seriam 7 pessoas batizadas. E me veio algo do Senhor para te dizer, meu irmão, eu não te disse. E eu ia deixar hoje no final do culto, porque para não estar parecendo que sou profeta ou quero profetizar ou coisa nesse sentido. Mas eu estava sentado ali e o Senhor disse: sobre quem é que tu vai pregar? Vai fazer o que Jonas fez? 7 pessoas, né? Quantas vezes temos que perdoar alguém durante o dia? 7 vezes 70. Não estou dizendo que tu tem que perdoar alguém, não, meu irmão. Mas eu estou dizendo, para te meditar neste número, no resultado de 7 vezes 70. Eu não sei o que o Senhor quer dizer, mas eu sei que o Senhor me disse: medita em 7 vezes 70. É isso que eu tenho para ti hoje, meu irmão. E ainda teve algo mais engraçado ainda, que naquele dia eu tinha escutado a profeta Paula Pisoni, e é algo que eu gosto muito, é algo que me chama muita atenção, é algo que toca meu coração, é a questão de profetas, da ação dos profetas, do movimento dos profetas. E o Senhor tem falado muito comigo nesse sentido, que Ele está querendo levantar profetas nesses tempos. Aleluia. E o profeta Paulo Pisoni trouxe lá no seu Instagram o discernimento do que aconteceu com Jonas dentro do intestino do grande peixe. Não é sobre isso que eu vou falar. E eu me dei a palavra de oportunidade lá no pastor Adriano, e me veio algo que eu trouxe para os irmãos, sobre aquele povo, né, que deu ouvidos ao profeta, que temos que dar ouvidos aos profetas. E seria sobre aquilo que eu ia falar. E amanhã cedo, no dia seguinte, de manhã eu me acordo e se vou falar sobre aquilo ali. Comecei a preparar um culto naquilo, e aquilo ali me veio novamente, me veio o que eu vou falar hoje, diferente daquilo que eu iria falar. Porque Deus tem me mexido, tem me movido, tem me tocado na questão profética. Porque muitas vezes nós queremos ser humildes, nós queremos ser simples, sim, e nós temos que ser, mas também nós deixamos de entender que nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo para nos usar como profetas. Por isso hoje nós vamos viajar no livro de Jonas. Nós vamos começar ali no capítulo 1, versículo 1. Já aproveito para agradecer o pastor Alessandro e o pastor André por mais uma vez estarem me dando oportunidade aqui neste lugar. E me sinto muito feliz pelo mover que nós estamos vendo, meus irmãos. Porque hoje somos 4, 5 ministérios representados aqui. Aleluia. Seu anseio que eu tenho no meu coração, e me chamou a atenção aquele dia do pastor Adriano, que a pastora Nara também disse o mesmo. Que orava para uma igreja que caminhasse junto. Esse tempo está chegando. Agora depende de nós aumentar este movimento. O apóstolo Gabriel, que hoje é minha cobertura espiritual, se sente feliz em ver, e ele sempre me disse: anda em unidade com uma igreja de Cristo, anda em unidade com a igreja local. E eu tenho isso no meu coração. O que nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1 do seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui no versículo 2 nós vamos ver o quê? Que Deus dá uma ordem a Jonas, ao profeta. Já em seguida, no versículo 3, eu não vou, se eu ler todo, meus irmãos, eu vou ler isso. Eu vou trabalhar isso aqui até o capítulo 4. Então, podem permanecer sentados, porque nós vamos trabalhar. Eu só vou estar chamando os tópicos aqui, porque foi muito grande o que me veio. Até eu mesmo fiquei pensando: mas Senhor, isso aqui está demais para mim, Senhor. Mas Deus vai lá e faz. Eu estou te mandando. Aleluia. E eu não quero ser Jonas, não. Porque nós estamos vendo os testemunhos. Não podemos mais ser Jonas. Estamos num tempo que nós não podemos mais ser Jonas. Glória a Deus. E aí nós vamos ver no versículo 3. E aí eu quero chamar a igreja, a atenção da igreja, que Jonas tenta fugir da presença de Deus. Jonas, o profeta, tenta fugir da presença do Senhor. Ali também nós podemos
momento, imagine nós tentarmos fugir da presença de Deus. Será que Jonas não reconhece o poder do Deus que ele servia? É um momento de fraqueza. E é nesse sentido que eu quero trabalhar hoje com os irmãos. Nas fraquezas e nas forças de Jonas. Nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de vitória, nos seus momentos de virtude. E aí nós temos duas questões ali, três questões. Uma, Jonas pensar, ele como profeta, pensar que poderia, acreditar que poderia, pensar que poderia fugir de Deus e fugir da presença de Deus. Imagine eu aqui, ó, vocês não estão me vendo, mas será que Deus não vai estar me vendo? Misericórdia, Senhor, misericórdia. E aí eu não vou reconhecer a grandeza de Deus para tentar me esconder de Deus? Será que Jonas não veio ao entendimento dele? Ele era profeta, eu sou apenas um pregador. Eu sou apenas um servo na casa do Senhor. E aí depois ele desobedece Deus. Como é que Jonas, um profeta, vai desobedecer Deus? Ele não tem noção do que está fazendo? E aí nós podemos ver, mas aí no capítulo 1, versículo 9, olhem ali o que diz. Ele lhe respondeu, sou. Aí ele vai para o navio fugindo, vem aquela grande tempestade enviada por Deus, né? E aí dá todo aquele problema lá dentro, os marinheiros estão apavorados e vão em cima de Jonas. Quem é que está com um problema com Deus aqui para acontecer isso? Né? E Jonas diz, ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor. Mas um pouco antes, ele não estava compreendendo a grandeza de Deus. E logo mais adiante ele já diz, eu temo o Senhor. E aí nós vamos ver uma virtude em Jonas. Ele passa a reconhecer o poder, a autoridade, a grandeza, a grandiosidade. E podemos usar até outros adjetivos mais para mencionar o poder do nosso Deus e quem é nosso Deus. E aí Jonas, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então nós vemos que Jonas ali reconhece o poder de Deus, reconhece a grandeza de Deus naquele momento. Mas nós vamos mais adiante aí, nós vamos um pouquinho além. No capítulo 1, versículo 11 ou 12, ali Jonas, creio que Jonas tenha refletido, tenha pensado, tenha sido tocado por Deus. E aí Jonas diz o seguinte, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. E aí no versículo 12, respondeu-lhes, isso diz Jonas, né? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nós vamos ver ali uma qualidade de Jonas, que até então, quando nós vemos lá no início, quando ele tenta fugir, nós ficamos pensando, mas este profeta não tem qualidades, este profeta não tem virtude. Mas quem é este profeta para querer fugir da presença do Senhor? Ele é um covarde? Quem somos nós para dizer que um profeta é covarde? Quem somos nós para julgar se o profeta é covarde? Porque o profeta é homem de carne e osso, tal qual a nós. Talvez ele tenha um dom, o Senhor deu um dom para ele de profeta, deu um ministério profético para ele, mas isso não o torna melhor nem maior que ninguém. Glória a Deus, aleluia. Com certeza ele torna mais servo, aleluia, Senhor. Com certeza ele torna mais empregado da igreja ainda. Deus, Senhor, em nome de Talvez Jesus. isso, com certeza, ouvido da profeta Paula Pisoni, me chamou muita atenção, me tocou muito, porque muitas vezes eu queria ter um cargo na igreja para ser diferenciado, para ser destacado, assim como eu era no meu emprego. E a profeta Paula Pisoni disse o seguinte, lá em Canoas: quanto mais funções tu tem, quanto mais cargos tu tem, e cargos espirituais mais ainda, mais embaixo tu vai na escala, ou na escada, mais profundamente tu fica, porque é mais peso que tem sobre ti, e mais servo tu tem que te tornar, para que tu possa exercer aquilo que o Altíssimo está dando para ti. Então quem somos nós para julgar o profeta? Podemos julgar a profecia,
Foi o que eu disse antes ali para vocês, meus amigos. Julguem o que eu estou dizendo sobre o que me veio para o pastor Adriano. 7 vezes 70. Glória a Deus. Então, vamos julgar Jonas? Não vamos julgar Jonas. Mas vamos observar Jonas. Vamos analisar a vida de Jonas, porque ela passa aqui de uma forma que eu ainda não havia visto. Eu já li esse livro várias vezes, um livrinho curto de se ler. E tem muito ensinamento aqui. Cada vez que se lê, tem um ensinamento a mais. Pode tirar ensinamento só do versículo. Mas para mim me veio até o capítulo 4. Foi algo bem estranho que me aconteceu hoje, quando eu fui fazendo o culto, fui elaborar. E aí nós vamos ver aqui então, nós vamos pular lá para o capítulo 2 agora, o versículo 1. Porque aí Jonas vai para o intestino do peixe, e lá ele medita, ele conversa com Deus. Eu não vou entrar nessa questão, porque aqui também tem um estudo muito profundo, tem algo muito profundo para nos ensinar. Isso toma tempo, né? E misturaria muitas coisas, porque eu quero trazer algo sobre a vida de Jonas, sobre o comportamento de Jonas, sobre o que é ser um homem. E que muitas vezes nós vemos um sacerdote, vemos um pastor, um apóstolo, um profeta, um diácono, um obreiro, e julgamos ele por algum ato que ele cometa, por alguma de suas falhas, sem muitas vezes observar as suas virtudes, sem muitas vezes compreender que ele é um irmão igual a nós, que ele sofre igual a nós. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Espera aí, o Jonas queria fugir, o Jonas não havia compreendido, o Jonas queria desobedecer Deus. Mas agora aqui nós vemos mais uma virtude. Ele reconhece a soberania do nosso Senhor. Ele reconhece que ele tem que clamar a Deus, ele reconhece que ele tem que orar a Deus. E aí no versículo 2, ora, Deus me disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E ele, eu não vou seguir aqui, tem mais, vou parar por aqui por enquanto. E Ele me respondeu. E eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E Ele me respondeu. Mais uma vez, Jonas mostra uma qualidade sua. Ele nos dá uma direção para que nós orarmos mais, para nós clamarmos ao Senhor, que o Senhor irá responder. E algo aqui que eu não tinha visto quando eu preparei o culto, acabei de enxergar agora aqui, porque esse livro chamado Bíblia, ele é maravilhoso, ele é algo sobrenatural, como o irmão falou ali. Cada vez que a gente lê a passagem, ela vem com um discernimento diferente. E aqui nós vamos ver a proximidade do profeta Jonas com Deus. Porque Deus quantas vezes nós oramos, meus irmãos, e a resposta não vem de imediato? Como base por mim. Quantas vezes eu orei, eu chorei, eu clamei ao Senhor, eu implorei ao Senhor por misericórdia, e eu sabia que o meu Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Eu não me via misericórdia do Senhor, porque Ele estava trabalhando em mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, meus irmãos, porque o Senhor quer fazer comigo aquilo que Ele fez aqui com Jonas. E nós vamos ver isso. Então muitas vezes nós oramos, nós clamamos e queremos uma resposta muito rápida de Deus. E aí eu pergunto para vocês: quem somos nós para querer que Deus nos responda no momento que nós queremos? Quem somos nós para isso? Nós somos pó, viemos da terra, do pó. Como é que nós vamos querer que Deus responda no momento que nós queremos? O Senhor pode, claro que pode. Ele pode nos responder antes mesmo de nós estarmos orando, antes mesmo de nós estar clamando, porque Ele sabe o que nós iremos pedir e o que iremos clamar. Mas não funciona assim com Deus. Muitas vezes Deus quer nos ensinar assim como Ele esteve ensinando Jonas. Ele esteve ensinando Jonas, porque quando Jonas é mandado lá para Nínive, tem vários propósitos para a vida do Jonas, e um dos propósitos é o que eu quero falar para vocês. Foi para profetizar? Foi.
Foi para fazer com que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos? Foi. Mas eu creio que foi para algo também muito importante. Aquilo que o Senhor quer fazer comigo, quer fazer com vocês. Aquilo que o Senhor quer fazer com a igreja. Que nós venhamos a sermos dependentes de Deus, aprender a depender de Deus, para sermos moldados e tratados e curados conforme a sua vontade. E aí nós vamos ver aqui, meus irmãos, que então Jonas clama ao Senhor e recebe tão logo, tão rápido assim, em 3 dias ele recebe aquela resposta de Deus. Então, mais uma vez, Deus mostra a proximidade que ele tem com Jonas. E se nós pularmos ali no capítulo 2, no versículo 6, a segunda parte diz o seguinte: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Mais uma vez Jonas reconhece o poder e a grandeza de Deus, porque Jonas entende que ele estava morto no intestino daquele peixe. Imaginemos nós dentro do intestino do peixe, de algo gigantesco, como se fosse isso aqui o peixe, e nós aqui, e nós sabendo que aquilo irá nos digerir. Interessante que Jonas não foi digerido, mas Jonas entende que é o fim da vida dele até então, porque ele não tinha ainda noção do que Deus tinha para ele. Ele não tinha ainda noção do que Deus teria para ele. E aí então ele diz, ele entende que o Senhor tirou ele da sua morte. O Senhor tira ele de algo que ele achava que era o fundo do poço, mas era apenas a metade dessa jornada. No capítulo 2, versículo 8, na segunda parte, nós vamos ver também que os que entregam aí vamos ao versículo 8, diz o seguinte: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe és misericordioso. Eu quero chamar a atenção para uma qualidade de Deus que Jonas então reconhece ali. Mais uma vez Jonas nos traz um reconhecimento que Deus é misericordioso. Aleluia. Aquele mesmo profeta que tentou fugir de Deus, aquele mesmo profeta que foi desobediente, que foi talvez até negligente, quem sabe irresponsável aos nossos olhos. Mas nós não estávamos lá. Nós não éramos Jonas para saber o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Mas vamos mais adiante agora. No capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Aqui nesse versículo, Jonas começa a compreender, começa a ter a noção do que Deus quer para ele, e isso às vezes acontece comigo, meus irmãos. Mas eu penso, mas por que eu vou me esmerar tanto, vou me esmerar tanto, vou ter o trabalho de preparar o culto, por que eu vou estar deixando de estar com a minha esposa em casa, talvez comer uma janta saborosa, para estar lá na igreja pregando para o povo, levando a palavra para pastores? Quem sou eu? O que eu tenho a acrescentar na vida dos pastores? Para que eu vou perder meu tempo? Eles já sabem mais do que eu. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente pensa isso, e tenho certeza que os pastores devem pensar também: o que eu quero cuidando desse povo ingrato? Porque muitas vezes as pessoas são ingratas com os pastores, porque eu já vi isso, já presenciei isso. Os pastores estão cuidando das pessoas, estão tratando suas feridas. As pessoas muitas vezes são ingratas, não compreendem, se insiste, se reinsiste, e as pessoas fogem da igreja. Estão recebendo na igreja, estão prosperando dentro da igreja, estão prosperando na sua vida, e os pastores pagando preço, e não só pastor, como evangelista, como diácono, como presbítero, todos na igreja pagam irmãos que sentam do lado daquele irmão, sabem que o irmão tem um trabalho, tem um problema, tem uma dificuldade, e os irmãos oram em casa, jejuam em casa, e aquela pessoa não faz nada. Muitas vezes não vai nem nos cultos, vai uma vez por mês somente tomar Santa Ceia, para se arrepender dos seus pecados. Amém? Amém? Se arrependeu? Mas adianta se arrepender se no dia seguinte tu vai voltar tudo para trás? Vai dar espaço novamente para Satanás ocupar aquele espaço? Amém.
Então nós temos que entender essa questão. E eu entendo a questão de Jonas. Eu não posso acusar Jonas disso ou daquilo. Posso até mencionar as suas falhas, as suas fraquezas. E tentar entender para que eu possa usar isso para a minha vida. Para que eu possa usar isso para que eu não venha cair também como Jonas. Porque se eu conseguir não cair tanto que nem Jonas, eu creio que o Senhor vai me usar muito mais, o Senhor vai me edificar muito mais, o Senhor vai me honrar muito mais, o Senhor vai derramar muito mais sobre a minha vida. Porque eu tenho algo no meu coração. Aquilo que eu tenho, eu dou para os outros. Então, quanto mais o Senhor derramar sobre a minha vida, quanto mais Ele der para mim, e eu não estou falando de financeiramente, eu estou falando da questão espiritual, mais eu terei para dividir com meus irmãos. Glória a Deus, Senhor. Nós vamos novamente aqui, meus irmãos. E aqui nós vemos então, no capítulo 2, versículo 9, que mais uma vez Jonas reconhece a grandeza e o poder de Deus, porque ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Glória a Deus, aleluia. Interessante que neste tempo não se falava ainda em salvação, não se usava tanto esses termos, né? Mas o profeta Jonas já estava profetizando algo muito além que talvez ainda não tivesse noção. Aleluia. Mas isso aqui também requer um culto, porque é muito grande. Glória a Deus. Como eu disse, o livro de Jonas ele é bem pequeno em matéria, em escrita, mas ele tem muita sabedoria e tem muito derramar espiritual, tem muita revelação espiritual que estão por trás dessas palavras, por trás dessas letras, por trás do que aqui está escrito e do que nós podemos enxergar em poucos momentos. Glória a Deus. Aí nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 10. Olhem aqui. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós temos aqui aquele Deus misericordioso que Jonas lá no início queria desobedecer. Aquele Deus poderoso que manda para o peixe: vai lá no meu servo, lá onde eu quero. E interessante que Jonas estava lá no meio do mar. Deus podia ter mandado ele nadar 500, 600 metros, 1 quilômetro. Ó, agora é o seguinte, Jonas, tu teimou comigo, tu foi desobediente, tu fez muitas coisas que me desagradou. Agora é o seguinte, eu vou fazer tu te ferrar. Eu vou fazer contigo tu sofrer. Vai nadando porque é para te aprender, para te pagar com o peso do teu corpo. Mas não, Deus foi tão misericordioso, tão bondoso, e mostrando para Jonas que mais uma vez quem ele era, até para que, creio eu, para Jonas se lembrar do que ele fez lá no início e viesse se arrepender de coração e verdadeiramente, por ele ter tentado desobedecer esse Deus tão bom, tão misericordioso, que Deus manda o peixe largar Jonas da areia. Vejam a misericórdia desse Deus. Se fosse o nosso filho, garanto que muitos de nós puxariam uma varinha, e se meus filhos estivessem aqui, eles iriam confirmar para vocês. Peça para os meus filhos observarem, verem o que está sendo pregado. Já viu o que eu estou falando? E sobre esse assunto, pergunte para eles o que eu faria uns anos atrás, se eu não puxaria de uma varinha e não ia dar umas boas lambadas nos meus filhos. Teimaram comigo, pai? Um pouquinho. Vamos, não é assim. Na minha casa mando eu. Mas na casa de Deus quem manda é Ele. Mas veja a grandiosidade de Deus, a forma com que Ele manda, a forma como Ele mostra, como Ele governa, como Ele administra. Ele poderia ter mandado, poderia ter determinado, poderia ter feito Jonas sofrer na carne, mas não. Ele simplesmente vem com um ato misericordioso e de bondade e de amor para Jonas e manda largar Jonas lá na areia. Porque Jonas tinha muita coisa para fazer ainda. Ele tinha muita coisa para fazer, né? Aí nós vamos lá para o capítulo 3, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus ordena novamente aí. E aí no versículo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Vejam por que Deus não mandou Jonas nadar tanto tempo. Porque ele sabia que o servo dele, aquele filho amado, teria que caminhar por 3 dias. E aí então Jonas começa a compreender a vontade do Senhor.
e obedece. Agora Jonas faz a coisa certa, faz aquilo que nós devemos fazer. Simplesmente obedecer, sem questionar, sem perguntar, sem cogitar, sem mesmo dizer um ai. Simplesmente aceitar as coisas como elas são, porque assim o Senhor irá nos trabalhar, irá nos formatar, irá nos reconstruir da forma com que agrada a Ele, não da nossa forma. E nós vamos ver lá no capítulo 3, versículo 10. E aí Jonas vai, né? Jonas vai a Nínive e começa a profetizar aquilo que Deus mandou. E nós vamos ver que aqui que Deus vai, que o povo do rei até o servo menor vão se arrepender dos seus pecados, vão se arrepender da forma como que eles viviam, porque eles estavam vivendo em maledicência, estavam vivendo de forma pecaminosa, estavam vivendo de uma forma que não só não agradava a Deus, era pior do que isso, que desagradava a Deus. Então eles se arrependem dos seus maus caminhos. E o próprio rei rasga as suas vestes reais, se veste de pano de saco e se prostra sobre cinzas, o rei de Nínive. E todas as pessoas, foi lançado um decreto para que todos obedecessem, todos fizessem o mesmo, até os animais fossem cobertos com panos de saco. Vejam o nível de arrependimento daquele povo mau, daquele povo pecaminoso. E não é isso, eu não quero acusar o povo, eu não quero estar mostrando o pecado deles em si, meus irmãos. Não é isso que eu quero chamar a atenção. Um pouquinho mais adiante, isso vai entrar em contradição com Jonas, porque nós vamos ver um pouquinho mais, agora nós vamos um pouquinho mais adiante. No 3:10 nós vamos ver o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vejam aqui a misericórdia de Deus, vejam aqui o amor de Deus, que Deus muda o seu decreto. Aquele Deus que nós servimos, aquele mesmo Deus que Jonas era profeta, aquele mesmo Deus que hoje ia chegar aqui e não ia trazer o que o Senhor tinha me dito para trazer para o pastor Adriano. Eu ia deixar no final. Será que eu conseguiria estar falando essas palavras para você se eu não tivesse dito isso, meus irmãos? Será que o Senhor não teria vindo com alguma forma, eu não teria ficado mudo? Não teria gaguejado, não teria me dado um branco e não conseguiria falar, e teria que me prostrar nesse altar e chorar e pedir perdão ao Senhor? Porque às vezes nós não queremos falar para não aparecer, não nos exaltar. Mas eu tenho aprendido algo. Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho lado para chegar, mas eu tenho visto coisas, porque no lugar onde eu congreguei, eu fazia de tudo. Eu liderava pessoas, eu tinha uns 3 cargos de liderança, fazia as escalas de todo mundo, e eu amava limpar a igreja. Eu servia água para o pregador, coisa que outros irmãos que não tinham status aos olhos dos homens, se nós vamos ver, vamos voltar para o mundo dos homens, que não tem muito valor, mas neste mundo que nós vivemos, muitas vezes é o que vale. Eu era líder de célula, eu era líder dos aparadores, eu fazia as escalas de toda a igreja, eu tinha autoridade e poder para escalar até a esposa do apóstolo, até a apóstola. Poder no mundo dos homens, né, meus irmãos? Mas eu tinha prazer em levar a água para o pregador, e quando terminava eu me levantava e fazia assim. Se nós formos ver numa empresa, numa escala de uma empresa, uma pessoa que tinha o status que eu tinha não precisava fazer aquilo, seria até humilhante, porque eu poderia chegar para um outro irmão e dizer: irmão, faz favor, vai lá e levar água para o pregador. Mas não, eu ia lá e fazia. Amém. E muitas vezes alguns irmãos diziam: olha lá, o irmão Junei quer se aparecer. Mas muitas vezes eu era chamado em cima do altar para fazer alguma coisa, para auxiliar o pregador. Apóstolos que vinham de fora, não estou falando isso para me exaltar, meus irmãos, eu estou falando isso para mostrar o poder do nosso Deus. Muitas vezes apóstolos, profetas, pastores de outros ministérios
Chegavam lá, estavam pregando, chegavam, Diácono Junei, por gentileza, Junei, irmão Junei, vem aqui, me auxilia aqui, não sei o que aqui, o apóstolo lá também, vem cá, me ajuda aqui, e os irmãos, o irmão Junei puxa saco, o irmão Junei quer se aparecer, não, eu não queria me aparecer, eu chegava a tentar fugir, eu tentava dizer, um dia eu disse que eu posso, será que eu não vou pedir para outra pessoa, porque só eu, não, Deus quer tu, e aí eu entendi, Deus me queria em cima do altar, naquele momento, Deus me queria limpando a igreja em outro momento, Deus me queria arrumando portas da igreja em outro momento, mas se eu aparecia porque Deus queria, Deus determinava, Deus é quem mandava, e foi um ponto que eu entendi isso, e muitas vezes nós nos calamos, deixamos de ser usados como bocas de profeta, deixamos de receber o ministério profético porque nós calamos a nossa boca. E eu quero dizer algo aqui para os meus irmãos que eu disse, a primeira, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu testemunhei em cima do altar, lá na Encontros de Fé. Depois que eu dei o meu testemunho, eu não ia dar, eu estava chamando pessoas para dar testemunho, e eu fiquei lá, muito tímido, era início de caminhada na fé, e aí eu resolvi ir, e me veio essa palavra. Quando nós deixamos de dar um testemunho, nós estamos dando vez e voz para Satanás. Nunca mais deixei de falar o poder do meu Deus e as maravilhas que Ele tem para a minha vida e o que Ele tem para a vida de todos nós. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui, porque você não vai se estender muito. E eu sou meio apóstolo Paulo, eu gosto de entrar na madrugada. Mas nós vamos dar um pulo lá para o capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Para um pouquinho, Jonas, por favor, mais uma vez. Mais uma vez, o Jonas retrocede. Aquele Jonas que estava entendendo o poder do nosso Deus, aquele Jonas que estava compreendendo tudo, retrocede, fica irado. Jonas fica irado. Fica desgostoso, mas como assim ficar irado e desgostoso com Deus? Por favor, Jonas. Por favor, Jonas. Está retrocedendo? E aqui nós podemos dizer que Jonas teve falta de compaixão e teve falta de amor ao próximo. Porque Jonas fica irado porque Deus foi misericordioso com aquele povo mau. Vamos nos colocar no lugar de Jonas. Imaginem nós sabendo que alguém não presta, aquela pessoa assim, imunda diante dos olhos do Senhor, aquela pessoa que faz maldade. Deus nos manda lá para falar do amor de Cristo e Ele aceita Jesus. Nós vamos ficar irados com Deus, nós vamos ficar desgostosos, ou até nem irado, não quero nem ficar irado com Deus, misericórdia, só vou ficar desgostoso. Vou ficar desgostoso porque eu vim no culto aqui e não foi me dada a oportunidade.